E aí galerinha conectada, esse é o canal Exatamente, seu canal de ciências exatas, ciências humanas, ciências da natureza, música e muita cultura. Eu sou o professor Edgar Rafael, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula passada nós falamos sobre os 4 estados da matéria, as mudanças de estado, o que é matéria, o que é massa e o que é volume. Mostramos também as curvas de aquecimento e uma curva de resfriamento, onde ocorrem no grafo as mudanças de estado, como fusão e ebulição. Falamos sobre o ponto de fusão e ponto de ebulição da água. Falamos também sobre substâncias puras e misturas, misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Falamos sobre soluções, sistemas e os métodos de separação das misturas. Mais informações sobre esses conteúdos é só você conferir a aula 1 de Química. Na aula de hoje, nós introduziremos o conceito de reação química. Falaremos sobre reagentes e sobre produtos. Mostraremos algumas reações de decomposição e algumas reações de combustão. Mostraremos a diferença também entre substância simples e substância composta. E falaremos sobre a definição de elemento químico para boiler. Mostraremos também a lei da conservação da massa de Lavoisier e a lei da proporção constante de Proust. Vamos à aula de hoje? Vem comigo! Então vamos entender primeiro o que é uma reação química. Quebrar o vidro e fazer o vidro. Há uma diferença bem clara aí. Quebrar o vidro. Quando eu quebro um copo de vidro, será que as propriedades do vidro se alteram? Quer dizer, o vidro vai deixar de ser vidro porque se quebrou? Lógico, vai ter dimensões menores, está em pedaços menores, mas ele não perdeu suas propriedades. Agora veja na hora que eu estou fazendo o vidro, né? Eu misturo areia, eu misturo calcário e eu misturo carbonato de sódio e eu coloco algum corante ou descorante, dependendo da cor que eu quero o vidro. Percebe que há uma diferença entre quebrar o vidro e fazer o vidro? Um desses dois fatos é uma reação e a outra não. A primeira coisa que você vai perceber para que ocorra uma transformação ou uma reação química é a mudança das propriedades. Então as propriedades são alteradas, ocorreu uma transformação ali, ou seja, ocorreu uma reação química. Vamos ver outro exemplo, ó. Rasgar papel e queimar papel. Percebe que quando eu rasgo papel também eu não altero a natureza da matéria, eu não altero a natureza do papel. O papel continua sendo papel, só mudou de novo a dimensão. Agora queimar o papel. A primeira coisa que acontece é mudar de cor, liberação de calor, liberação de um gás, você vê logo a fumacinha. Então isso são fatos que caracterizam uma reação química, que é o quê? Mudar de cor, mudar de cheiro, liberar um gás e mudar as propriedades. Percebe a diferença entre reação química e o que não é uma reação química? Bater um prego na parede é uma reação química? Claro que não. Fazer a ponta de um lápis grafite é uma reação química? Também não. Acender uma vela é uma reação química? Aí tem um porém. O barbante que está queimando a chama, sim, ali está acontecendo uma reação de combustão. Mas em relação à cera que está derretendo, está acontecendo uma reação química? Não, a cera continua sendo cera. Beleza? Então assim, você vai analisar se houve ou não uma reação química com esses critérios. Tem que ocorrer o quê? Nota aí. Mudança de cheiro, mudança de cor, mudança das propriedades, liberação de um gás e liberação de calor. Então isso identifica logo que ocorreu uma reação química quando eu coloco o comprimido efervescente na água. Percebe que a partir da substância que é constituída efervescente começa a liberação de um gás, então ali já caracteriza o quê? Uma reação química. Então dá para notar quando ocorre uma reação e dá para notar quando não ocorre uma reação. Por exemplo, você mancha sua camisa com ketchup. Ocorreu uma reação química? Claro que não. Agora você mancha sua camisa com alvejante ou água sanitária. Ocorreu sim uma reação. Por quê? Porque mudou logo a coloração. Ali não é só uma mancha simples que você ao lavar vai retirar. Não, aquela mancha ficou permanente. Então ocorreu uma reação, houve uma mudança de cor. Então, repetindo aí, ó, o que caracteriza uma reação química é mudança das propriedades, mudança de cor, mudança de cheiro, liberação de um gás e liberação de calor. E lembre, meu querido, a partir de uma determinada substância ou determinadas substâncias, nós damos origem a outras substâncias diferentes. As primeiras substâncias envolvidas na reação, que vão dar origem às outras, a gente chama de reagentes. Então, após a reação, vai dar origem aos produtos. Então, na primeira parte da reação, eu tenho os reagentes. Na segunda parte, nós temos os produtos. Vamos acompanhar esse resumo aqui no quadro? Vem comigo. Vamos aqui, ó. Reação química. O que é uma reação química? Nada mais é do que uma transformação. Como é que eu caracterizo uma reação química, uma transformação? Tem que ter o quê? Liberação de calor, primeiramente, mudança de cor, mudança de cheiro, liberação de um gás e formação de outras substâncias a partir de substâncias pré-existentes. Exemplos: queimar papel. Queimar papel é uma reação química? Sim, porque muda de cor, porque libera calor, porque libera um gás. Fabricar vidro. O vidro é feito a partir de calcário, areia e carbonato de cálcio e alguns corantes. Então,
Houve sim para fabricar um vidro uma reação química, mas quando eu quebro um vidro não é reação química de forma alguma. Manchar a roupa com alvejante é sim uma reação, diferente de manchar a roupa com ketchup ou qualquer outra coisa. Quando você mancha a roupa suja, que dá para sair quando você lava, não é uma reação química, mas no caso do alvejante, depois de descolorir, não volta ao estado normal, né? Outra informação aí, é muito complicado o processo de reverter. É possível que haja reversão numa reação química? Sim, é possível, mas é uma situação bem complicada. Então, na maioria das vezes, quando ocorre uma reação química, eu não consigo reverter para voltar para o estado inicial. Então, fica aí outra dica no caso da reação química. E acender uma vela, lembrando que a gente está falando do barbante. Enquanto o barbante queima ali, é sim uma reação química, mas só a cera da vela derretendo não é uma reação química, tá certo? Bom, agora que nós já conseguimos definir reação química, vamos falar sobre algumas reações. Tem um experimento que você pode fazer em casa aí, vinagre e bicarbonato de sódio. Se você misturar o vinagre com bicarbonato de sódio, você vai perceber que tem uma substância, que é o ácido acético, quando reagir com bicarbonato de sódio, vai liberar gás carbônico. Então vai formar umas bolinhas, aquela mesma bolinha do refrigerante. Então você vai ver ali que ocorreu uma reação química. Outro tipo de reação química é a reação de combustão, por exemplo, o etanol, o álcool comum, o álcool de posto. Quando ele reage com oxigênio, que ocorre a combustão, ele libera água e gás carbônico. Então a gente tem uma reação especial aí, que é uma reação que a gente chama de combustão. Outro exemplo também de reação, você pode pegar aí lã de aço, aquela palha de aço que a gente lava o prato. Se você pegar a lã de aço e deixar ela separada, só contato com o ar, mas sem água, ela não oxida, ela não enferruja. Ela permanece o tempo todinho lá, metálica, bonitinha, sem enferrujar. Mas se você colocar a lã de aço, a palha de aço, em contato com água, ela vai oxidar a partir de alguns dias, ou seja, ela vai enferrujar. Outra reação química que você pode notar no cotidiano é quando você tem um ferimento e você quer limpar o ferimento e você coloca água oxigenada. Forma logo aquelas bolinhas, né? Está liberando oxigênio e água. Então o que acontece aquilo ali? Tem bactérias no ferimento que são anaeróbias, ou seja, elas não respiram oxigênio. Então quando você coloca em contato com água oxigenada, você está matando elas com oxigênio. Então ali é uma reação bem simples de notar, né? Você vê logo a formação de bolhas, ou seja, está sendo liberado um gás. Então tá aí alguns exemplos de reação e tem os nomes especiais para cada uma delas. Ó galera, quando eu entro em contato com oxigênio, no caso do etanol com oxigênio, é uma reação de combustão, quando liberar gás carbônico e água. Então eu tenho reações de combustão. E no caso da água oxigenada, quando eu coloco no ferimento, eu tenho uma reação de decomposição, né? Eu tenho uma água oxigenada e essa água oxigenada vai liberar a água normal e vai liberar oxigênio, tá certo? Então vamos ver alguns exemplos aqui de reações químicas, né? Em especial uma reação de combustão e uma reação de decomposição. Então, para ver combustão, o que é que acontece? Liberação de gás carbônico e água. O etanol é o álcool comum, o álcool de posto, né? Que reage com oxigênio, então algo só entra em combustão se houver oxigênio. Tanto é que uma forma de você apagar uma vela é colocar um copo sobre ela, né? Então quando ela consumir todo o oxigênio do copo, ela apaga. Então é o seguinte, o oxigênio é necessário para que haja combustão, tá? É uma reação de combustão. A primeira parte da reação a gente chama de reagentes e a segunda parte a gente chama de produtos, tá certo? Ô professor, por que o senhor está usando o nome das substâncias e não está usando os símbolos? É porque a gente não fala ainda de tabela periódica. Então, à medida que eu for falar de tabela periódica e você for conhecendo mais alguns símbolos, eu vou começar a utilizar mais, tá certo? Então, eu vou introduzir alguns aos poucos. E uma reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, né? O peróxido de hidrogênio, você sabe, é a água oxigenada. É o H2O2, tá certo? Mas aí vamos usar como peróxido de hidrogênio. Quando você coloca lá na ferida, libera água e O2, uma reação de decomposição. Quero dar ênfase aqui agora a mais dois exemplos. Ó, por exemplo, o enxofre e o ferro. Quando eu misturo enxofre e ferro e não aqueço, ficam os dois lá e dá para separar, né? Mais um processo de separação aí para você captar. São dois pozinhos, eu posso pegar lá enxofre e ferro e misturar os dois pós e aí retirar o ferro usando um ímã. Aí eu aqueço por algum tempo, eu formo um sulfeto de ferro. Esse sulfeto de ferro não é atraído por um ímã e eu alterei as propriedades da matéria. Quer dizer, ele nem parece mais, o sulfeto de ferro nem parece mais com enxofre. E ele nem parece mais com ferro. Então mudou tudo, a densidade dele mudou, o ponto de fusão mudou, o ponto de ebulição mudou. Então tá aí um exemplo bem simples, tá certo? Onde não ocorre reação e que ocorre reação. É o enxofre e o ferro. Sem aquecer, dá para separar tranquilo usando o ímã. Aquecendo não separa mais porque eu formo sulfeto de ferro. Muda a cor, muda o cheiro, muda as propriedades da matéria. E outro exemplo aqui de decomposição é a água, né? A água eu posso decompor H2O, tá aqui, eu posso decompor H2O em hidrogênio e oxigênio. Como é que faz isso, professor? Usando a eletrólise. Eu passo uma corrente elétrica, tá certo, pela água, e aí eu consigo separar. Não tão simples assim, mas o processo de eletrólise consiste em passar uma corrente elétrica pela água, e aí eu separo o hidrogênio
do oxigênio, tá certo? Então fica aí, mais uma reação de decomposição da água através da eletrólise. Eu não vou falar em detalhes sobre eletrólise, porque no futuro, porque em aulas posteriores nós estudaremos eletrólise e pilhas. Então a gente vai entrar em detalhes sobre isso, mas aí fica a dica para você. Outro exemplo de reação de decomposição é a eletrólise da água, que separa o H2O em hidrogênio e oxigênio. Beleza? Vamos falar agora de substâncias simples e substâncias compostas. Mas antes, vamos recapitular algumas coisas aí sobre matéria. Lembra lá? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, que tem volume. A gente viu isso na aula passada, né? A matéria pode aparecer como sendo uma substância pura ou uma mistura. Se ela for uma substância pura, ela pode ser simples ou composta. A gente vai ver alguns exemplos de substâncias simples e de substâncias compostas, beleza? E a mistura pode ser homogênea e heterogênea. E aí eu dei uma dica na aula passada. Algumas pessoas pensam que substância pura só pode ser o quê? Homogênea. Isso é verdade? Não. Substância pura também pode ser heterogênea. Quando é que ela é heterogênea? Quando ela apresenta duas fases. Por exemplo, água e gelo. Água e gelo. O gelo é feito de água também? É. É uma substância pura? É. Mas é heterogênea, porque tem duas fases. A água e o gelo, beleza? Então, uma substância pura, tanto simples quanto composta, ela pode sofrer uma decomposição. Um exemplo aqui, ó, a água, né, pode sofrer decomposição hidrogênio e oxigênio. O peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, já está mostrando aqui a decomposição. Então ocorre decomposição independente da substância pura ser simples ou composta. Vamos ver alguns exemplos aqui de substância pura. Vamos lá. Exemplos. Substâncias puras e simples. Bora lá ver alguns exemplos de substâncias puras e simples. Quem são elas? Ó, por exemplo, o H2, que é o gás hidrogênio, o O2, que é o gás oxigênio, o N2, que é o nitrogênio. Quem mais? O SO8, que é o enxofre. Lembra que a gente falou do enxofre que reagiu com ferro? Então tá aqui, ó, o SO8 é o enxofre. Então tá aí alguns exemplos. O O3, que é o ozônio, da camada de ozônio. Então a gente tem aí alguns exemplos de elementos que são substâncias puras e simples. Por que eles são simples? Porque apresentam apenas um único elemento. Então aparecer algum único elemento é uma substância simples. Então vamos olhar agora as substâncias puras, mas agora são compostas. Então vamos olhar as substâncias compostas aí. Quais são elas? Ó, por exemplo, nós já temos aqui, né? A água é composta, o H2O. O peróxido de hidrogênio. Quem é o peróxido de hidrogênio? O H2O2. O etanol que a gente falou aqui. Quem é o etanol, professor? É o C2H6O. A glicose, que é C6H12O6. Então aqui nós temos os exemplos de substâncias puras simples e substâncias puras compostas. Está aqui, ó. Substâncias puras simples, um único elemento. Ó, professor, mas aqui tem dois. Mas veja, são dois átomos, mas do mesmo elemento. Então tem aqui, ó, H2, são dois hidrogênios, beleza, é simples. São dois oxigênios, também é simples, é o gás. O gás de nitrogênio também são dois nitrogênios. S8, professor, S8 então o enxofre, tá aí, o O3, o ozônio, então são substâncias puras e simples. E as compostas? A água, o peróxido de hidrogênio, o C2H12O6, aqui é o etanol, tá certo? Você pode até notar aí no seu resumo. No seu resumo, você vai lá e coloca C2H6O é o etanol. Ô, professor, por que você não está usando muitos símbolos? De novo, ó, o etanol a gente vai tratar muito lá em química orgânica, então vai haver tempo para a gente discutir sobre essas fórmulas. E tá aqui também a glicose C6H12O6, beleza? Existem inúmeras outras substâncias compostas e inúmeras outras substâncias simples, tranquilo? Agora que nós já entendemos sobre substâncias puras, simples e compostas, vamos à definição de elemento químico para Boyle. Então Boyle entendeu o seguinte: elemento químico é toda substância pura e simples que não consegue sofrer decomposição. Então preste atenção, isso aqui não é um elemento, isso aqui é uma substância. Aqui tem dois elementos, dois hidrogênios. Então foi muito importante isso para a química, porque elemento era o seguinte: substância pura, mas que não podia sofrer decomposição. Então o hidrogênio sozinho é um elemento? Mas dois hidrogênios juntos já é o gás hidrogênio, já passa a ser uma substância, beleza? O oxigênio é um elemento? Sozinho é. Mas o O2, aqui é a substância oxigênio. Isso também serve para o nitrogênio. O nitrogênio sozinho é um elemento? E aqui N2? N2 já é o gás nitrogênio. Isso serve para todos os elementos químicos, tá certo? Então se não sofrer decomposição e tiver sozinho lá uma substância simples, sozinha, que não sofre decomposição, você pode conceituar como sendo um elemento, tá? É a definição de Boyle. Vamos entender agora as duas leis, a lei de Lavoisier e a lei de Proust. O que é que diz a lei de Lavoisier? A lei da conservação das massas. O próprio nome da lei já dá para entender um pouquinho da definição, né? Conservação das massas. Quer dizer que é o seguinte, que as massas dos reagentes, elas se conservam. Quer dizer que a massa dos reagentes é igualzinha à massa dos produtos, desde que a reação seja feita no sistema
fechado. Ou seja, se você tem uma certa massa de peróxido de hidrogênio após a decomposição, a massa da água e a massa do oxigênio tem que ser a mesma, juntas, a mesma do peróxido de hidrogênio. Então, a massa se conserva. Essa é a lei de Lavoisier. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. E a lei de Proust? A lei de Proust diz o seguinte: a lei da proporção. Como assim? Não é só colocar uma certa massa de etanol, qualquer massa de etanol, que reage com qualquer massa de oxigênio. Não. Existe uma proporção. Assim como quando você vai fazer um bolo. Eu sei que para fazer um bolo é necessário que tenha leite, ovos, farinha de trigo e tal. Mas você coloca a quantidade qualquer, coloca lá na batedeira, bota no forno e já sai o bolo. É assim? Não. Existe uma proporção. Uma certa quantidade de manteiga, uma certa quantidade de farinha de trigo, uma certa quantidade de açúcar, ovos. E aí você consegue fazer um bolo. Então essa lei de Proust é importante, a lei da proporção das massas. Então, para que haja uma reação química, tem que haver uma proporção entre os reagentes e também uma proporção nas massas entre os produtos para que ocorra a reação. Então vamos acompanhar o resumo aí dessas três vezes aqui no quadro? Vem comigo. Então tá aqui, meu querido, ó, as três definições aí. O elemento químico, segundo Boyle, né, é o elemento ao qual a substância pura que não sofre a decomposição. Quer dizer, nós já tínhamos discutido sobre isso, né? O H2 é uma substância pura simples, mas não é um elemento. O hidrogênio sozinho é sim um elemento, tá? Muito importante essa definição para a química, a definição do Boyle de elemento, tá certo? Lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas. As massas dos produtos são iguais às dos reagentes. Lembrando, em um recipiente fechado, quando a reação ocorre em um sistema fechado. Então bota sua observação aí na sua anotação. Reações que ocorrem em sistemas fechados. Tá aqui, ó. Se eu tiver 18 gramas de água, eu vou ter 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Perceba que a massa dos produtos tem que ser igual à massa dos reagentes, né? Ou seja, se você somar a massa do hidrogênio com a massa do oxigênio, você vai ter igual à massa da água. Gás carbônico, aqui também, ó, gás carbônico liberando carbono e oxigênio. Olha que a massa do gás carbônico é 11 gramas, a massa do carbono é 3, a massa do oxigênio é 8. A massa dos produtos, de novo, é igual à massa dos reagentes, 3 e 8, 11, beleza? Professor, por que o senhor não está usando os símbolos? No momento eu não quero lidar com balanceamento da equação, então assim, eu não vou trabalhar com os símbolos, mas adiante, quando a gente estiver trabalhando em estequiometria, uma reação ou balanceamento de reações químicas, aí a gente vai usar assim os elementos, tá certo? Só para ficar de forma bem simples, usei os nomes para ficar mais tranquilo aí o entendimento dessa lei, ó. Lei de Proust, a lei da proporção constante. As reações ocorrem obedecendo uma proporção em massa. Então, lei de Proust dá até para lembrar, porque Proust vem de proporção. P de Proust, lei da proporção. Então, obedece uma proporção em massa. O que significa, professor? Significa o seguinte, ó. Se você dobrar a massa da água, por exemplo, se a massa da água aqui for 36, a massa do hidrogênio tem que dobrar e a massa do oxigênio também vai dobrar. Aqui está uma reação de decomposição, mas você pode notar isso melhor. Você vai notar melhor isso quando a gente vai fazendo algumas reações de combustão, outros tipos de reações. E aí você vai notar que quando eu dobro a massa de um dos reagentes, eu também tenho que dobrar a massa do outro, e aí vai dobrar a massa dos produtos, e assim sucessivamente. Se eu aumentar em 1/3 a massa dos reagentes, então vai aumentar em 1/3 a massa dos produtos. Se eu diminuir em 3/4 a massa dos reagentes, também vai diminuir proporcionalmente a massa dos produtos. Então é isso. Lei da proporção, lei da conservação das massas e a definição de elemento químico. Nossa aula de Química fica por aqui. Eu sou o professor Edgar Rafael, esse é o canal Exatamente. Fiquem com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Até a próxima aula.